Todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado pela minha oportunidade. És fiel em todo tempo. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu vou estar adorando juntamente com os irmãos. E você adore ao Senhor aí onde você estiver. E nós vamos estar aqui adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães. Dog Chow. Juntos protegemos o que importa. És adorado entre nós, tão desejado. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Mas nada se comparará com a glória que há de vir.
Tá ligado na energia da Ultragás? Tá no botijão azul e no caminhão que faz. Tá no seu. Aleluia, glória a Jesus. Ele é digno de toda honra. Vai me exaltar, meu Deus.
Loratadia porque a Alegra age 2 vezes mais rápido que o Loratadia. E eu... único com 0% de interferência cerebral. Não precisa nem pensar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E hoje o Senhor, à tarde, Ele disse: eu quero uma adoração diferente, eu quero todos adorando. E eu disse: amém, Senhor. O apóstolo abençoou a igreja com o projetor, que já era um projeto que estava no papel e que esperou anos para estar se cumprindo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, esse projeto ele saiu do papel. Amém? Amém. Irmãos, eu estou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, né? Por mais que a gente olhe e veja que tem pouca gente hoje aqui, já era de se esperar mesmo, porque é bem verdade que muitos deles não conhecem o calendário de Deus, que é onde nós sempre está aqui ensinando sobre esse calendário na sexta-feira. E quando nós passamos a conhecer e andar no calendário de Deus, nós não somos mais roubados pelo inimigo. Porque o inimigo de nossas almas, ele nos roubou por tantos anos com esse calendário gregoriano. E quem me conhece já sabe que eu não acompanho esse calendário gregoriano. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fui liberta disso. Eu não comemoro Ano Novo, eu não comemoro Natal, eu não comemoro Dia das Mães, Dia dos Pais. Por quê? Porque eu entendi que todo mês que tem uma data comemorativa, não é Deus que recebe a nossa adoração. Por quê? Porque o Papa Gregório, quando ele assumiu o governo, ele veio e implantou, né, uma data comemorativa para, no caso dos meses, sendo usado pelo inimigo. Por quê? Porque na palavra do Senhor nós temos o calendário. A palavra do Senhor diz que em Eclesiastes há um tempo determinado para todas as coisas. Deus, ele é o Senhor dos tempos. Então ele tem tempos e estações. Por que que muitos de nós, quando não conhecemos o calendário bíblico, que é o calendário de Deus, nós andamos em ciclos repetitivos? Porque nós fazemos guerra na hora que é para estar no descanso. Nós entramos no descanso na hora que é para estar em guerra. Então a gente acaba sendo levado por ciclos repetitivos. Mas quando você busca conhecimento sobre o calendário do Senhor que você serve, você para de andar nesse tempo. Você não é mais guiado pelo tempo do Papa Gregório. Você é guiado pelo calendário de Deus. Irmãos, e depois que nós começamos a fazer isso, nós entendemos o que o Senhor, Ele quer dizer em cada festa comemorativa que nós participamos. E por muitos anos eu fiz dentro do meu lar, somente eu, minha mãe e meu esposo. Mas agora o Senhor disse: chegou o tempo de você ensinar a igreja sair do raso e ir para o profundo. A igreja precisa conhecer o meu calendário, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Dizendo às pessoas que não receberam o Feliz Dia das Mães, quando as pessoas me mandam, eu digo: Deus abençoe, mas eu não retribuo. Porque a adoração não vai para Deus, a adoração vai para Deusa Maia. Se você colocar no Google, você vai ver que é um Deus. E Deus diz em Êxodo 21:5: não te curvarás a outros deuses, porque eu sou Deus zeloso. Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme de você. Nós não podemos dar adoração para outros deuses, somente ao Senhor, que é o que nós estamos fazendo aqui, adorando e glorificando o nome dEle. Porque o nosso dia, o dia da mãe, é todo dia. Isso foi uma coisa que colocaram no calendário gregoriano para estar nos roubando. Assim como inventaram a história que Jesus nasceu em 25 de dezembro. E quem anda em tempos e estações bíblicas sabe que Jesus nunca nasceu em 25 de setembro.
De setembro não, de dezembro. Amém? Aonde nós somos ignorantes, é aonde o inimigo rouba. Deus nos fez para viver uma vida com abundância, mas eu preciso conhecer o tempo dele. E como é que eu vou conhecer o tempo dele? Irmãos, eu confesso, e eu estava dizendo para meu esposo hoje, antes dele trabalhar, eu disse, no início a minha cabeça faltava dar um nó, porque eu não conseguia entender, e eu fui orando, o Espírito Santo traz a revelação no meu espírito, abre a minha mente para eu entender o teu tempo, a tua estação. Eu não quero mais ter que estar comemorando o final de ano, eu não quero mais ter que estar comemorando datas comemorativas desse calendário onde eu sou roubada, mas eu quero fazer as tuas festas. E eu comecei a fazer uma por uma. E depois que eu comecei a fazer uma por uma, irmãos, é uma libertação que vem no teu espírito. E você passa a entender porque que Deus, Ele deixou as 7 festas. E Ele deixou para nós, na palavra, as 7 festas bíblicas. Mas para abafar a palavra de Deus, o inimigo sempre vai levantar alguém para fazer algo por cima. Mas o que permanece, ainda assim, é a palavra do Senhor. Porque todas essas festas e todo esse calendário está dentro da palavra de Deus. Amém? E nós estamos ensinando aqui, toda sexta-feira, a nossa próxima festa. A gente fez agora, né? Terça, que é Páscoa. A próxima vai cair dia 8 de junho, que é a festa de Pentecostes, que foi quando a igreja cristã, né, ela veio à tona. Onde? Na descida de Pentecostes, em Atos 2. E nós vamos estar aqui nos reunindo com a igreja. Vamos dar o entendimento, vamos pregar sobre o assunto. E no final, nós vamos sair, eu vou reunir algumas irmãs, né, que quiserem participar. E cada uma traz um pratinho e a gente vai estar ali comemorando. Todo mundo de vermelho, né? Uma blusa vermelha ou um vestido vermelho. Por que o vermelho? Porque o vermelho simboliza o fogo. Então, a palavra do Senhor diz que em Atos 2 foi o dia de Pentecostes que desceu sobre o povo, os apóstolos ali que estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus. E não será diferente. Todos os anos nós comemoramos a descida do Espírito Santo. Só que eu faço isso dentro do meu lar. Eu me apresento diante do Senhor como um memorial, comemorando o que Ele deixou na sua palavra. Porque as festas é um estatuto perpétuo. Assim como esse calendário gregoriano que fizeram é um estatuto perpétuo que eles deixam aí, né? E todo ano isso se repete. Todo ano é a mesma coisa. Amém? Vamos estar adorando o nosso Senhor. Já são 8 horas com os nossos dízimos e oferta. Irmãos, nós conseguimos trazer um gasofilácio pequenininho, mas mesmo assim a gente acabou com a salva, né? E está tirando os dízimos e oferta com a salva. A gente deixou aí o gasofilácio. Você vem e deposita. A palavra do Senhor diz assim: trazer todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento. O Senhor diz assim na sua palavra: aquele que semeia muito, ele colhe muito. Aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer com alegria. Então, não somente eu faço, como meu esposo faz. E uma das coisas que a gente mais tem prazer em fazer é tirar aquilo que é do Senhor e deixar a parte para quando chegar na casa de Deus a gente estar ali se apresentando com as nossas ofertas e as nossas primícias, porque a gente faz dízimo, oferta e primícia na casa do Senhor. Amém? E nós cremos naquilo que o Senhor, Ele diz, que somos abençoados. Quando Deus, Ele diz para mim que Ele nos chamou, para mim e para você, Ele nos chamou para viver uma vida de abundância. Ele não está mentindo. As pessoas acham que ser
Irmãos, prosperidade não está somente ligada ao dinheiro, está ligado a não sentir falta de nada, está ligado a você ter paz, está ligado a você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir. Isso está tudo ligado à prosperidade de Deus. E ele diz: se quiseres e obedeceres, comerás o melhor da terra. Com esse mesmo fundo, vamos estar recolhendo dízimos e oferta. Aleluia. E logo em seguida vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pode abrir, irmã, pode abrir. Aperta aí, irmã Cristina, por favor. Pode acender. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando e abençoando os dízimos e ofertas. Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós apresentamos diante de Ti todo dízimo, toda oferta da casa do Senhor. Que o Senhor abra as comportas do céu e derrame bênção sem medida sobre os Teus filhos. Meu Deus, eu quero Te pedir a unção de rompimento sobre as finanças, a unção de aceleramento. Que o Senhor multiplique 30, 60 e 100 por um. No poderoso nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, abençoa e faz o extraordinário. Levanta cada vez mais pessoas para serem pilares da Tua obra. Em nome de Jesus, estar abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a oferta ela suba como cheiro suave a Tua narina. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra. Se encontra em João. Se encontra em João 3. Aleluia. Cadê o Serginha? Cadê o dinheiro, Sérgio? Ela botou aqui a oferta dela. E a palavra do Senhor diz assim: irmãos, veja como é importante essa passagem que o Senhor me deu hoje à tarde para pregar para vocês. Eu nunca preguei sobre isso aqui. É a primeira vez. João 3. Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. João 3 é. João 3, uma carta, né? Segunda João. É a carta, né? Depois de Lucas, né? Ah, não, depois de Lucas é João, mas... depois de Lucas é João, porque tem... É porque tem segunda João, primeira João e segunda João, né? Mas a João é depois de Lucas. O capítulo 3, é isso? É. Bom, havia entre os fariseus. Achou? Nicodemos. Achou? A irmã Cristina achou? Já. É porque é diferente a linguagem, né? Eu pensei que era carta. Aí o Senhor diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe
príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? E Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não creres, como crereis se vos falar das celestiais? Olha para aí, que tremenda essa mensagem, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Amém? É só até aí, irmãos. Aqui nós vemos o sermão de Jesus com Nicodemos, tentando explicar para ele o que é o reino do Espírito, o que é o reino de Deus, que é o que nós fazemos aqui. Tentamos explicar às pessoas a necessidade delas nascerem novamente, as necessidades delas entrarem e verificarem uma vida, né, no Espírito. Viver no Espírito não é viver na religiosidade. Como é que a gente vai viver no Espírito? Se a gente não viver no Espírito, a gente não vai ver o reino de Deus. Quando Jesus estava falando com ele aqui, Jesus estava tentando fazer esse homem entender que para ele ver e viver o que Jesus vivia, ele precisava nascer de novo, porque ele não era nascido novamente. E como nós vamos nascer de novo? E aquilo deu eu acho que alugou ali um triplex na cabeça daquele homem, porque ele questionou a Jesus, dizendo: como eu, sendo velho, vou nascer novamente? E há uma possibilidade de entrar novamente no ventre da minha mãe? Jesus falando sobre as coisas espirituais, e ele com a mente carnal, pensando no físico, pensando somente naquilo que estava diante dos olhos dele. E muitos de nós somos assim. Eu já fui assim também. Quando o Senhor, Ele nos chama, né? Muitos acham que somente, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. Não, não basta somente isso. Não basta somente aceitar o Senhor Jesus. Eu tenho que buscar uma libertação. Eu tenho que buscar uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Por quê? Porque eu preciso nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala da água, se torna o seu batismo. Quando a gente se batiza nas águas, nós estamos dizendo para o eu velho, a antiga Vanessa: eu estou morrendo para o mundo, estou revivendo em Cristo. Então o batismo simboliza o que ele falou aqui: morrer, né, para nascer para Cristo, uma vida com Cristo. Então, quando Jesus abre a boca e diz para ele que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, ele fala água porque
porque nós precisamos estar submergidos na água, e quando nós levantamos, nós estamos ali sinalizando, não pode ligar, sinalizando, né, que eu nasci novamente, uma nova criatura eu sou. Eu estou testificando diante dos homens que eu sou uma nova criatura. Eu nasci novamente. E no Espírito é o que? É quando eu tenho uma vida de santidade, é quando eu tenho uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de intercessão, uma vida aonde eu não quero jamais ir lá fora experimentar os prazeres do mundo, uma vida onde eu abro a boca e digo e declaro: Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Jesus, ele tem que estar antes de tudo, antes do marido, antes do filho, antes de qualquer coisa que estiver diante dos meus olhos. Por isso que o Senhor estava tendo com Nicodemos, ensinando para ele a importância de nascer novamente. Ele estava tendo ali um momento de comunhão com Nicodemos, ensinando, porque Jesus, ele era mestre. Mas é tão difícil, a gente sabe que é difícil as pessoas entenderem o que é uma vida no Espírito. Aí Jesus abre a boca e diz: aquele que anda na carne, ele só entende as coisas da carne, mas aquele que anda no Espírito só entende as coisas do Espírito. Aí Jesus diz para ele: se você não consegue entender as coisas terrestres, imagine as coisas do céu. Jesus estava explicando coisas para ele, ele não estava conseguindo entender, ele não estava crendo, porque Jesus disse assim: não creres? Imagina se eu te falar de coisas celestiais. Irmãos, eu vou contar as experiências espirituais que eu já vivi. As pessoas dizem: essa mulher está doida. Mas não é. Quem vive uma vida de intimidade tem experiências sobrenaturais. Você sabia que um dos portais onde Deus mais fala com os filhos é o portal do sonho? Eu já vivi tanta coisa nos sonhos. Eu achava que sonho era sonho e não é. O sonho é uma dimensão onde ele te leva para te mostrar coisas espirituais. Eu vou contar uma para você aqui que o Espírito Santo me permitiu e me lembrou agora. Eu morava ali em cima, numa casa. A irmã Cristina chegou aí nessa casa, na rua Florai. E eu fiz 50 dias de jejum. E numa manhã que eu me acordei, eu me encostei no meu armário. Não tinha ninguém, eu estava dormindo, eu estava sozinha. Eu encostei no meu armário e eu escutei sons de trombetas tocando em adoração. E eu já estava entre 35 e 36 dias de jejum, mais ou menos. E eu disse: oxi. E eu saí procurando. Eu disse: meu Deus, que cântico lindo. Eu nunca ouvi isso. E eu saí procurando na casa, a casa era enorme. E eu saí procurando na parte da frente, na parte de trás, achando que era físico, achando que era natural. Aí o Espírito Santo disse: filha. Aí eu parei na sala e disse: o que você está ouvindo é os anjos tocando e adorando no reino do meu Pai. Eu disse: meu Deus, que coisa linda. Ali apresei o Senhor da minha casa. Eu não estava dormindo, mas aquela casa foi uma das casas que mais eu tive experiências espirituais. Mas por que, irmãos? Porque eu tive tantas experiências espirituais. E tenho ainda, só que agora é muita batalha. Eu entro em muita guerra espiritual. Porque eu tinha aquele momento, eu tenho o meu momento de comunhão, de adoração, de oração. Isso é você nascer no Espírito. Você é batizado com o Espírito Santo. E mesmo que não seja batizado com o Espírito Santo, você vai entrar no nível tão profundo de intimidade que não vai ter como ele não te pegar. Não vai ter como ele não te batizar. Porque quando ele diz assim em sua palavra: eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e verdade.
Então, quando eu e você entendemos que é necessário nós nascermos novamente, nós deixamos as práticas para trás. Nós olhamos para o alvo que é Jesus, porque se eu e você for olhar para a direita e para a esquerda, para fulano, para ciclano, a gente não chega não no céu não, viu? A gente vê o povo chegar, mas a gente não chega no céu não, porque é bem verdade. Tem muita gente que não nasceu de novo e quer nos tirar do foco, que quer trazer perturbação. É tanta coisa para a nossa vida e nós precisamos estar no alvo que é Cristo. Então, irmãos, quando nós entendemos que nós precisamos entrar no céu, nós buscamos isso aqui. Porque Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do meu Pai. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Por quê? Se eu for contar para vocês várias coisas que eu já vi no reino espiritual, no meu momento de oração, vocês ficam, como é que eu posso dizer? Será que isso é verdade mesmo? Porque as coisas do Espírito só vai entender aqueles que são espirituais. E eu já fui uma pessoa que andei muito na carne, mesmo tendo um chamado para andar no Espírito. Porque você foi chamada para andar no Espírito. Porque ele diz: aquele que anda no Espírito, Deus é o Pai de quê? O Pai dos Espíritos. A palavra do Senhor diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Nós somos Espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. Por que tem uma guerra tão grande? O inimigo querendo ceifar nossa alma para levar para o inferno. Mas e o Espírito volta para quem? Para Deus. Por isso que nós temos que buscar a presença, buscar nascer de novo. Olhar para nós mesmos. Não temos que olhar para ninguém, olhar para nós. Senhor, onde o Senhor quer que eu mude? Me ensina a andar no Espírito. Me ensina a viver as coisas do Espírito. E eu fiz isso por muito tempo, até eu ir caminhando passo após passo, para entender que quando houve um novo nascimento em mim, não tinha mais desejo de carne, não tinha mais desejo de querer as coisas do mundo. E eu passei a entender que Ele está em primeiro lugar. Pode se romper tudo, pode acontecer o que for, eu tenho que estar na presença dEle. Porque a palavra diz: para onde nós iremos? Que só Ele tem palavras de vida eterna. Irmãos, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em permanecer na presença de Deus. Aqueles que não são libertos. Eu nunca desviei os meus pés dos caminhos do Senhor fazem 10 anos. E eu ainda acho tão pouco para o que eu vivi lá no mundo. Por isso que a minha filha, desde a minha barriga, ela está na presença do Senhor. Porque eu digo: Senhor, eu precisei passar pelo novo nascimento. O Senhor nos chamou para passar pelo novo nascimento, para poder entrar no reino do Teu Pai. Mas nós precisamos entrar no reino espiritual ainda aqui. Porque o Senhor nos chamou para desvendar as coisas que estão no oculto. Se você entrar no seu secreto e você começar a orar por algo que você quer descobrir, seja lá o que for, Ele vai te revelar. Por quê? Por que Ele vai revelar? Porque você está ali, buscando a Ele, buscando a fonte certa, se humilhando, orando, clamando. E Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, Ele te chama para um nível de intimidade profunda. O Senhor te chama para um nível espiritual mais profundo. O Senhor, Ele quer revelar coisas mais profundas acerca do reino dos céus. E
nessa noite Ele te trouxe aqui para te dizer: ei, eu tenho um rio que vai fluir da tua vida para a tua família. Eu tenho um rio onde você precisa mergulhar para estar usufruindo desse rio que chama-se o rio do Espírito Santo. Ele quer trazer esse rio para dentro de você de forma extraordinária, de forma onde muitos vão beber desse rio através da tua vida, muitos vão renascer através da tua vida. O novo nascimento virá através de você. Mas o Senhor, é você que Ele quer usar. É você que Ele quer usar na padaria, no mercado, na fila do pão, na parada de ônibus, aonde você passar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ali está indo uma mulher que teve um novo nascimento. Irmãos, se eu não disser para você a Vanessa que eu era, para a Vanessa que eu sou hoje, eu não mudei 50%, eu mudei 99%. E quem é que faz isso? Deus. A Vanessa do passado queria andar com as pernas de fora, com a barriga de fora, porque não tinha um pico de barriga, né? Era as pernas todas de fora, por onde passava, chamava a atenção até dos cachorros que passavam na rua. Quem me viu antes e quem me vê hoje, é só através de um novo nascimento, é só através de uma verdadeira libertação. Porque eu passei pelo processo de libertação, fez parte do meu novo nascimento. Fez parte. Era necessário o Senhor tratar comigo, porque fazia parte do meu novo nascimento. O Senhor queria me curar, para eu curar outras vidas. Porque, irmãos, um líder que não é curado, ele estraga um rebanho. Um líder que não é curado, é ferido, ele vai ferir um rebanho. Mas glória a Deus, que o Senhor, Ele curou, Ele sarou as feridas que existiam, Ele tirou todo o carrapicho para levantar o que Ele queria que eu levantasse, que Ele queria levantar. E toda honra e toda glória seja dada ao nome dEle. Eu não tenho glória nenhuma para mim. Eu sou extremamente humilde em relação a isso. A honra é dEle, a glória é dEle. Se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui. É a misericórdia do Senhor. E eu sou humilde para dizer que quando eu fui consagrada pastora, eu não sabia pregar. E pergunte para mim, quem te ensinou a pregar? O Espírito Santo. Porque o meu marido, por mais que ele soubesse e sabe muito bem, eu nunca aprendi a pregar igual a ele. Ele prega com esboço. Eu não sei pregar com esboço. Então o que eu estou querendo dizer para você é que tudo fez parte do meu novo nascimento. Ele foi limpando, ele foi tratando. Irmãos, doeu. Doeu porque existia algo que eu não queria deixar. E ainda assim, crente, eu fazia dentro da minha casa, que era dançar. Mas Ele tira aquilo que a gente mais gosta. E hoje eu não sinto isso. Eu não sinto esse desejo, mas eu sentia um desejo que eu botava um espelho e ficava na frente do espelho. Eu dançava tanto que o sol pingava. Acho que por isso que eu era magra daquele jeito. Porque depois que eu parei, eu engordei. E não teve remédio que desse jeito. Então, o que eu quero dizer para você? O Senhor, Ele vai tratar. O Senhor, Ele vai tirar. Mas necessário você descer, você clamar, você pedir. Aquilo que você acha, você vai fazer uma autoanálise. Senhor, me mostra as coisas do Espírito. Se eu não estiver pronta, me mostra o que eu preciso melhorar para poder ver. Me mostra, Senhor. E você jejuma, você ora, você clama. O seu melhor amigo é Jesus.
é o seu melhor confidente. Irmãos, eu ando no meio da rua, atendo, conversando com o Espírito Santo, e eu não quero nem saber quem é que está olhando, quem não está olhando. Eu acho que quem já me viu na rua, eu oro em línguas no mercado, eu oro em línguas fazendo as coisas, lavando a casa, limpando, arrumando. A minha filha está aí, para não me deixar mentir quando ela pensa: mãe, tá falando com o quê? Eu tô orando em línguas. Ela, tá, eu vou orar também. E ela começa a orar, de tanto veio orar. Então, que isso seja em nós uma influência para outras pessoas. Que as pessoas nos olhem com o olhar de um novo nascimento, como Jesus. Jesus estava aqui ensinando para Nicodemos que era necessário a gente, ele, homem natural, Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem, como eu e como você. No capítulo 16 no versículo 16 desse mesmo capítulo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é real. Muitos abrem a boca, morreu, acabou. Não. A vida eterna passou pelos portais da eternidade. Segue-se o juízo. Vão viver com o Senhor na eternidade, sim. Porque no mesmo capítulo a gente vê, no versículo 16, ele dizendo: imagina você ter um filho só. O único amor que é comparado ao de Deus é o da mãe. Quando a minha filha nasceu, aquele amor doía tanto que eu chorava horrores, eu só vivia chorando. De tanto olhar ali, eu disse: meu Deus, agora eu entendo quando a minha mãe dizia: você só vai saber o que é um amor de verdade quando você for mãe. Ah, você não entende o que é, você não sabe o que é um amor. Ela dizia muito isso pra mim, porque eu achava, né? Ela tinha um filho preferido, e eu dizia: ah, você gosta mais dele do que de mim. E aí ela dizia assim: não, meu amor é igual. Não tem como eu amar um e amar o outro diferente. Um dia você será mãe, e quando você for mãe, você vai entender o que eu sinto por você. E quando a minha filha nasceu, que eu peguei ela, eu chorava, eu dizia: esse amor dói. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti o amor doer. Imagina Deus, por mim e por você, entregar o maior tesouro para nos dar vida eterna. E tem tanta gente que perde tempo lá fora. Tem gente que passa aqui 6h30 para ir para outros lugares, mas não vem adorar o Rei da Glória. Eu chego aqui 5h20, 5h30 para ficar aqui orando, para ficar aqui adorando. Se deixar, eu passo a noite toda aqui adorando. Desde tarde, desde a minha casa, eu já estava lá adorando, sentindo a presença. Eu sou viciada na presença. Eu sou viciada a ficar assim, ó, toda arrepiada debaixo da unção. Eu sou o culto quase todo assim, ó, toda arrepiada. E a gente não se arrepia porque a gente quer, né? É porque a presença é sobrenatural. E a presença sobrenatural dele está aqui. Eu não entendo. Eu verdadeiramente não entendo, irmãos. Como é que as pessoas abrem mão da vida eterna, abrem mão de viver uma vida com Deus para estar com uma vida sem estar em santidade, sem estar numa vida de oração, sem estar indo buscar os prazeres momentâneos. Se abusa, se chateia e vou fazer outra coisa, não vou para a igreja. Não, irmãos. Jesus é muito maior do que tudo isso, porque só Ele é quem vai nos levar para o céu. É só Ele que vai nos dar vida eterna. Nós precisamos buscar Deus, porque o Senhor está voltando, Ele está aí, Ele está praticando, a palavra está se cumprindo, está muito pertinho. Nós somos a geração que verá o arrebatamento do Senhor. Nós somos a igreja que será arrebatada. Nós precisamos
precisamos interceder pelos nossos. O Senhor, Ele tem me falado, interceda, porque com pressa eu venho. E eu disse, meu Deus, e as promessas? Ele disse, promessa maior é a da vida eterna. Nós precisamos orar. Nós precisamos interceder pelos nossos. Porque eu não quero ver ninguém da minha família ficar, não, irmãos. Por mais que se tem, se não tem, se gosta, se não gosta, eu quero ver todo mundo salvo. Esse é o desejo do meu coração. Porque a palavra do Senhor diz que a cama de Satanás é de verme. O inferno, ele tem ranger de dentes, prantos. O largo do inferno, ele é real, como o céu é real. E o Senhor conta comigo e com você, que somos pilares da nossa casa, pilares da nossa família, para estar intercedendo. Senhor, lembra-te do teu amor por fulano. Ore desse jeito. É o que eu tenho feito. Lembra-te do teu amor pelo meu pai, pelos meus irmãos, Senhor. Lembra-te do teu amor. Irmãos, eu não sei o que é que vai acontecer, viu? Mas eu sei que Jesus, Ele não perde ninguém. O Senhor, Ele não perde ninguém, não. Todos nós que estamos pagando o preço na presença do Senhor, pagando o preço na oração, no jejum, porque para estar na presença dEle não é pagar preço, não, é para quem é prazer. Mas pagar o preço na oração, no jejum, na santificação, isso é preço. Nós precisamos estar ali clamando, pedindo, lembra-te, Senhor, do teu amor pela minha família. Salva cada um, Senhor. Nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar intercedendo. Se nós tirarmos pelo menos 30 minutos para estar ali intercedendo, eu creio que isso vai subir. A oração, ela vai subir como um cheiro suave. E o Senhor vai fazer algo. O que eu não sei, mas eu sei que a promessa que tem na sua palavra, que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na tua vida. Ela vai se cumprir na minha vida. Porque eu não aceitei Jesus, não foi à toa, não. Nós fomos escolhidos. E os escolhidos não têm escolha. Os escolhidos, Ele tem uma missão para cada um de nós. Você precisa descobrir a sua missão na terra, o seu propósito. O propósito de Deus para a tua vida, você precisa descobrir. Irmãos, não é fácil. Se eu disser a você que é fácil, não é. Você interceder por quem falou mal de você. Você interceder por quem já não quer nem conversa contigo sem você ter feito nada. Você interceder por pessoas que te bloqueiam, que não quer aproximação, isso dói. E a única coisa que você faz é o quê? A obra. E eu me pergunto, Deus, por quê? Se eu não sou uma bandida, se eu não sou uma prostituta, Deus diz, é a luz que está em você. As trevas que estão lá não aceitam. Te distancia. Mas eu irei fazer um reboliço tão grande. Não é fácil, irmãos. Não é fácil você fazer a obra de Deus. A nossa parentela é onde nós mais devemos interceder. Mas é tão difícil. É tão difícil você interceder quem te escanteia. É difícil você querer ter perto quem Deus leva para longe.
Mas Deus nessa noite diz assim: é através da tua intercessão que eu irei mover os céus. É através da tua intercessão que eu irei quebrar as cadeias. É através da tua intercessão que eu irei fazer o sobrenatural acontecer. E muitos verão que eu sou Deus na tua vida. O Senhor, Ele te chamou como grande intercessora na terra. Nós precisamos clamar e interceder, porque os dias são maus. E Deus diz: ei, eu tenho pressa em fazer. E aquele que diz que você não é crente, que você está só de fachada, vai ter que ser mais crente. Vai ser mais crente do que você. E vai te pedir perdão pelo momento pelos tempos que te manteve afastado. E vai te chamar: vamos fazer a obra junto. O Senhor nessa noite diz isso para você. Ele diz isso no meu espírito. Aqueles que te escanteiam, aqueles que te afastam, mesmo sem você fazer nada, quando você só quer amar. Porque quando eu quero amar, a gente quando ama, a gente quer ter perto, né? E tem alguns da minha família que eu amo e eu quero ter perto, mas eu sou bloqueada sem nunca ter feito nada. Na ligação, no WhatsApp, afasta meus sobrinhos de mim, afasta minha cunhada de mim, mas eu só quero amar. Mas Deus disse para mim: eu, o Senhor, irei fazer acontecer. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai levar para concluir essa obra, mas o que eu quero dizer para você: Deus vai fazer algo sobrenatural por conta das nossas orações. O Senhor disse ao meu espírito: diga para a minha igreja, porque o que eu estou dizendo a você não é somente para você, é para a minha igreja. Os que escanteia vai ter que ver que eu sou na tua vida. Vão procurar vocês para fazer a minha obra, e o meu nome será glorificado na terra. Irmãos, a luz do Espírito Santo, ela incomoda as trevas. A brisa vibra a internet da minha família. Todos usam desse tempo, cada um de um jeito. Quando alguém está sendo usado pelo inimigo Satisfação pelos clientes. para nos entristecer, nos deixar cabisbaixo, nos deixar triste, só ore e interceda, porque não é a pessoa, é quem está por trás. É quem está por trás da pessoa. Você não acha que eu não passo por isso? Porque eu passo. Eu passo por isso também. Mas o Senhor te diz nessa noite: ore, repreenda todos os demônios, lance todos os demônios no poço do abismo, porque eu farei algo grande no meio de vocês. Aleluia. O nome do Senhor será glorificado, porque eu e você estará intercedendo com mais precisão, com mais ousadia. Se for possível, o jejum. Tem dia que eu acordo, aí eu digo: Senhor, eu vou jejuar hoje só pela tua presença. Eu quero somente a tua presença. Aí ele diz assim: hoje não, hoje tu vai jejuar por fulano. Hoje tu vai fazer tal coisa por fulano. E ai de mim se eu não fizer. E quem é que quer jejuar por quem nos despreza? Quem é que quer? Quer não. E se a gente desobedece, quem é que vai pagar o preço? Eu. Por quê? Porque além dele ficar entristecido comigo, aí eu vou ficar quantos dias sem sentir ele? Se eu sou viciada em sentir a presença dele todo dia comigo. O Espírito Santo, ele é tão ciumento,
E Ele tem prazer quando nós obedecemos a Ele. Uma vez, eu entrei no meu quarto de oração. Eu gosto de estar mexendo na minha unha. Aí eu peguei o alicate, vou contar aqui esse testemunho rapidinho. Eu peguei o alicate de unha e entrei no quarto de oração. Fiquei lá, escutando louvor e mexendo na minha unha. Mas eu tinha consagrado aquele lugar para Ele. E Ele se silenciou comigo, não falava comigo. E eu disse, oxe, que estranho. O que foi que eu fiz? Que Ele está entristecido, não está falando comigo, está em silêncio. E eu fiquei 3 dias. Aí eu discerni. Tu fizesse o que lá no quarto de oração? É isso, por quê? Tu fosse ver algum vídeo, alguma coisa assim que não era da parte do Senhor lá no quarto de oração? Porque às vezes a gente bota hoje um desenho, uns filmes, umas coisas assim que ele gosta de estar vendo no telefone. Ele disse, não, eu não fiz nada disso lá não, eu só entrei lá para orar mesmo, mas eu também achei estranho. Aí eu disse, o quê? Eu lhe disse, eu não senti a presença do Espírito Santo e ele está em silêncio. Aí eu disse, faz quantos dias? Ele disse, faz 3 dias. Porque ele entrava no horário e eu entrava no outro, porque não dá para entrar os dois juntos por causa de estética, ainda era menorzinha. Então ele entrava na parte da noite e eu ia na parte da tarde quando ela estava dormindo. E nisso eu me ajoelhei, pedi perdão porque eu não sabia o que era. Senhor, eu vou entrar de novo. Eu entrei, eu te peço perdão se eu te entristeci. Não foi a intenção de te entristecer. Irmãos, isso aconteceu uma única vez de lá pra cá, isso nunca mais aconteceu, porque eu tenho muito cuidado. Eu disse, mas me revele o que foi que eu fiz. Ele disse, você, na mesma hora ele falou, você consagrou esse lugar para mim adorar. Aí eu disse, mas eu fiz o que dentro desse lugar a não ser te adorar? Ele disse, você veio fazer unha. Você está vendo como é importante você ser sensível às coisas do Espírito? Eu disse, eu te peço perdão mais uma vez. Me perdoa, Senhor. Eu não sabia que o Senhor iria se entristecer com isso. Ele é ciumento. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele tem ciúme de você. Você acha que Ele se agrada quando alguém me despreza? Quando alguém não quer saber de mim? Quando alguém fala mal de mim? Porque eu sei que falam, mesmo sem eu fazer nada. Porque quem me conhece sabe a minha vida, sabe a vida que eu levo, sabe quem eu sou, não sou capa. Eu não sei ser falsa com ninguém. Eu carrego uma presença do Espírito Santo na minha vida que eu não tenho. E nem posso ser capa com ninguém não, irmãos. Porque Ele diz que nós temos que ser verdadeiros. Se eu não for verdadeira com a minha irmã, com o meu irmão, eu vou ser verdadeiro com quem? Eu vou esconder de quem? Dele. Ninguém se esconde dele, não. Então, o que eu quero dizer para você aqui, eu já encerrei aqui a mensagem, que o Senhor, Ele está de olho naqueles que me entristecem e te entristecem. Mas é necessário você e eu interceder. E hoje eu até me alegrei, porque através da minha mãe eu ouvi a voz dele. E ali eu mandei uma foto para minha mãe. E mandei uma mensagem também, né? Mas Deus é aquele que sabe do nosso coração, sabe que nós somos verdadeiros. E isso é testemunho de vida. Amém? Vamos estar orando e encerrando o nosso culto. Nós temos testemunho vivo, testemunho de vida.
Isso é vida com Deus. E ter vida com Deus nos leva a viver coisas que vai nos entristecer. Por amor, a gente deixa o coração se ar. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra gloriosa, por esse tempo de comunhão contigo, Senhor. Meu Deus, nos leve em paz para casa, nos dá uma noite de sono tranquilo. Pai, que essa palavra ela venha entrar no nosso espírito, que nós venhamos cada vez mais estar praticando aquilo que está em Tua palavra. No nome poderoso de Jesus eu quero declarar, Senhor, que esse povo que está distante de Ti e com o coração distante vai se chegar a Ti, Senhor, vai Te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila, uma semana poderosa debaixo da Tua presença. Nos fala, Senhor, nos sonhos, traz sonhos proféticos, guarda, Senhor, a nossa vida, a nossa família, nossos filhos, guarda as crianças, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: Amém.